Olá, tudo bem? Estamos começando agora na Rota do Empreendedor, um podcast dedicado à exploração e caminho que um empreendedor faz para ter sucesso, né? Meu nome é Alexandre Perrone. Meu nome é Thiago Amaral. Thiago Amaral, estamos aqui com o pessoal da Start Segurança do Trabalho, né? Isso. Então, estamos lá. Conta um pouquinho do que faz a Start Segurança do Trabalho para a gente. Bom, boa noite, né? Primeiramente, eu me apresentar, sou o Daniel Guarnieri, um dos responsáveis aí pela Start. Eu já atuo nesse mercado de alpinismo, segurança do trabalho já desde 2014, então tem uma trilha muito boa e um bom conhecimento. Aí, disso, né, veio o Vitor junto aí, o Vitor também veio se arrastando aí junto comigo desde do comecinho da Start aí, quando a gente começou a falar de alpinismo, de arboricultura, né? Então, aí começou a juntar a ideia, né? O Vitor vem de outra área muito diferente da minha. Uhum. Hoje a Start ela faz arborismo, trabalha com Tanto altura, o NR35. Tanto o alpinismo quanto o arborismo. Hoje a Start ela é soluções em altura. Em altura. Tudo que envolva altura. Alpinismo e arborismo. Arboricultura, na realidade. Arboricultura. Isso, arboricultura. O arborismo, primeiramente, né, eu sou o Victor, Ah, me apresentar, sou um dos idealizadores aí da Start, junto com o Daniel aí. Então, o arborismo e arboricultura, né? O arborismo, hoje em dia, ele é muito considerado uma área de, assim, você vai fazer uma trilha numa trilha assim, numa montanha, que você tem que fazer, trabalhar em cima das árvores. Isso, tipo assim, isso então vira mais um lazer, Um esporte, essa parte, né? A parte de esporte. E já a arboricultura já é uma cultura diferente com as árvores, né? Que são as podas, são os tratamentos, então abrange uma área assim totalmente diferente, uma área mais técnica. Tá bom. Entendi. Quando se fala em trabalho em altura, hoje a gente fala de NR35, né? Seria a segurança do trabalho NR35. Então vocês atuam em toda a área de NR35. Hoje não só, né, a área de arborismo. não é só NR35, né? Nós temos os acessos por corda, que é uma atividade muito além da NR35, né? A NR35 ela te capacita a ser um trabalhador para fazer atividades em altura, mas Sim. não em acesso por corda, que aí já entra outra normativa, que entra a NBR 15475 ou o anexo 1 da NR35 que fala um pouquinho de acesso por corda e joga dentro dessa NBR. Então é uma coisa totalmente fora da 35, né? Para você ser um profissional de acesso por corda, para ser um profissional de altura mesmo, você tem que passar por outra certificação que é além da 35. E o que seria esse acesso por corda? A atividade de acesso por corda é onde você utiliza, né, duas cordas, uma de trabalho e a outra de backup, onde vai o seu trava-quedas, para que você possa executar o trabalho, né? Então, toda atividade que você vai fazer, você vai fazer o uso de corda para acessar aquele local. Isso é muito usado dentro de offshore, plataforma de petróleo, né? Usado em fachada de prédio, que é mais comum a gente ver, mas tem uns diferenciais aí. É usado, né, em atividade de resgate, que é uma das coisas que a gente hoje mais promove dentro da Start. Seria resgate em altura. Sim. Trabalho em resgate em altura. Sim. E Aí espaço confinado também. espaço confinado. A Que gente fala automaticamente altura, espaço confinado seria altura para baixo. É mais ou menos isso aí, praticamente, inversão, né? É um espaço confinado, você só tem a saída que é São poucas, são poucas, né? Meios limitados de entrada e saída. né, Exatamente. que fala na normativa. Mas os equipamentos são praticamente os mesmos, né? Da de altura. NR35 para acesso por corda, não. Não, Diferente. totalmente diferente. Hoje na 35 você usa o cinto passivo com talabarte ou um cinto ativo, depende do que a pessoa fala. Cinto ativo passivo é mais modelo de cinto, o que ele tem a mais, vamos dizer assim. Agora no acesso por corda não, aí já entra descensor, trava-quedas, ascensor de mão, ascensor de pé, ascensor ventral, tem uma série de outros equipamentos que envolvem aí, que estão bem além do que a 35, né, mostra e pede hoje. Uhum.
Então, quando você fala de 35, então o acesso à corda, ele tem uma outra normativa. Isso. Você comentou antes, a IRATA, o que seria A IRATA hoje ela é uma certificadora, né? Certificadora. A gente tem 3 certificadoras no Brasil: IRATA, a BEND e a NEAC. Mas a IRATA, vamos dizer assim, a principal, é a que deu a base de muita coisa de norma nacional hoje. E a IRATA ela é internacional, né? Foi, vamos dizer assim, ela que começou, ela que dá uma base para que as normativas brasileiras faz aquele Ctrl-C, Ctrl-V lá, né? Pegar, copiar e colar. Mas ela é só uma certificadora. Tá certo. Fala um pouco de empreendedorismo, da sua jornada. Por que você não é um CLT hoje? O que tem em você que te fez ser o Daniel e o Vitor proprietário da Start? Bom, o meu ponto de vista, o Vitor veio da área militar, então é outra coisa, né? Ele tem um outro ponto de vista, né? Eu vim da área da área de mão de obra, vamos dizer assim, né? Eu trabalhei como soldador por 5 anos e depois fui para a área de técnica de segurança do trabalho. E aí, quando eu cheguei na área técnica, eu comecei a ver a necessidade de profissionais, né, que tivesse o técnico de segurança que tivesse uma certa especialização. Então, onde eu vi que a altura, combate a incêndio, era uma das áreas que precisava de profissionais qualificados. Então, foi aí que eu resolvi investir. Só que para a empresa, isso para ela não fazia diferença. Fazia diferença quando eu resolvi ser o MEI, né? Ser, vamos dizer assim, dono da minha própria vida e ter a minha empresa ali. Aí, então, que eu consegui me destacar mais no mercado, porque aí eu prestava serviço para as assessorias da região, trabalhei para diversas assessorias que, o Daniel é um cara que entende bastante de combate a incêndio, trabalha em altura, pega ele para dar treinamento, porque essa empresa exige um pouco mais, precisa de um cara profissional. Então, eu acabei me destacando por causa disso. E esse foi um dos motivos. Querer sair da empresa e ficar naquela mesmice, né? Para mim não interessa, você fez tal curso, você vai fazer uma coisa só aqui dentro mesmo, não tem, né, para onde você correr. Isso é motivação, né? Então aí para fora não, para fora eu tinha uma exigência de ser alguém, de se destacar para poder prestar serviço, né, para uma assessoria ou para uma empresa aí, uma multinacional que precisa de um profissional focado nisso. Bom, e você, Vitor? Eu já vim da área militar, era sargento do exército, então já tinha assim um contato bom assim com essa parte aí de altura, algumas coisas assim relacionadas assim, mas ainda como eu tinha um tempo determinado lá dentro do quartel, né, como eu era temporário, eu só podia ficar 9 anos, então depois de lá eu já estava com a cabeça, né, o que eu vou fazer, né? E comecei a ver o que eu vou fazer. Vou procurar um cara que tá hoje no mercado, conhece bastante a parte aí, alguém que me identifica. Eu procurei o Daniel, né? Falei assim, e aí, cara, o que tá rolando no mercado? Porque quando você tá dentro da caserna, né, que o pessoal chama, você tá ali focado em outras coisas, né? Fiquei em missão de paz no Rio de Janeiro. Então foi uma loucura, tipo, a vida assim, às vezes tava aqui em Campinas, depois tava no Rio de Janeiro. Loucura, bala comendo pro lado pro outro. Aí era complicado. Aí eu peguei o Daniel e falei assim, Daniel, o que está acontecendo no mercado de trabalho, né? Para onde que eu vou aí, me dá uma dica aí, né? Já tem mais ou menos assim o que eu gosto de fazer, mas, né, ver o que o mercado de trabalho está precisando, não adianta, né? Você querer fazer alguma coisa também e não ir de contra o mercado de trabalho. Aí ele acabou falando, né? Falou, segurança do trabalho tá boa, né? A área de altura é uma área interessante, não tem muita gente se aventurando nisso, se a gente se especializar e for o que a gente quer, né? Eu acho que é uma boa área, né? E eu assim, boa ideia, vou nessa. A gente já era amigo de infância já aí, então a gente se conversava assim. Desde os 8, até menos, acho que um pouco aí. Então a gente sempre conversava. Criança mesmo. Aí fui pra área, fui de cara, fui fazer o técnico de segurança, já fui atrás de me especializar mais na área técnica em altura, porque eu sabia, assim, a altura, mas de montanhismo, uma coisa assim mais para combate, é diferente, né, da parte industrial do que a gente vem hoje. Então, para isso, a gente começou a se especializar, fizemos cursos diferentes, conhecemos a IRATA,
e fomos pra cima disso tudo. Hoje para você começar um negócio, então seria especialização. E assim, no meu ponto de vista, hoje você se especializou, mas essa especialização, ela necessita de uma prática. Vocês já tinham essa prática. Por exemplo, no Exército você teve a prática de segurança. Tinha uma noção. Noção, Porque prática. é totalmente assim, Totalmente diferente de ver. É um genérico. Um Um pouco de genérico. tudo, né? É umas coisas que você É um olha. pouco de tudo. Não, depois da técnica de segurança Depois do que trabalho você mesmo, que você aprendeu, aprende o que é segurança, você fala, eu não realmente, assim, tinha que você fala assim, segurança. no quartel, você não tem segurança nenhuma. Tudo O negócio era complicado. Mas é engraçado. muito escasso, né? Mas assim, ó, a técnica não é aplicada com pessoais qualificados. Tipo assim, você fala, hoje para você, eu vejo no meu mercado, você tem o conhecimento, porém falta a prática. Então funciona dessa forma, né? É até uma coisa engraçada, porque, tipo assim, tem muita gente que vem atrás da gente, até hoje mesmo aconteceu esse fato. Sim. De um cara vir e falar assim, eu quero fazer o curso de acesso por corda porque eu quero treinar minha equipe para eles serem especializados em acesso por corda. Aí a gente, tipo, meio, peraí, freia aí, segura, porque não é bem assim. Para você entrar nessa área, não é só ir lá e fazer o curso e pronto, eu estou qualificado, eu sou um profissional de acesso por corda. Né? Você tem que ir para o trabalho. A IRATA ou qualquer outra certificadora, ela exige que você faça carga horária de trabalho. Você ter carga horária de trabalho. Que nem do nível 1, que é o primeiro nível que você começa, não tem como você pular para o nível 3, você tem que começar de baixo para cima. Para o nível 2, você tem que fazer 1.000 horas, né? 1.500 horas. Tem lugar que pede 1.500, eu acho que mais, pela normativa é 1.000, né? Agora eu não me recordo, mas é 1.000 ou 1.500. Isso. Aí você tem que fazer essa hora de trabalho. E um nível 3, assinar o seu logbook, que é um livrinho que a gente tem de horas trabalhados, para que você possa subir de nível. Se você só fizer o curso e não trabalhar, não tiver assinatura no logbook, você volta a estaca zero. Você vai pagar a reciclagem daqui 6 meses e fazer a reciclagem de novo do curso e vai ficar pagando reciclagem e nunca vai subir de nível. Eu tenho a minha agência, né, de marketing digital e eu sofro muito infelizmente, né, com a concorrência que o pessoal, vou abrir uma agência de marketing, e coloca lá no Instagram dele. Sei lá, fulano, sei o que, especialista em marketing. Você sabe o que é marketing? Marketing não é post, gente, não é post. E isso aí é o mesmo esquema, mas cada um tem sua dor. O Alexandre é engenheiro elétrico. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho também. Putz, tá? Então, essa semana eu fui procurado, por coincidência, eu nem sabia, mas por coincidência fui procurado para dar um treinamento de NR35 para uma pessoa. E ela chegou para mim e falou o seguinte, ela falou, eu gostaria de saber trabalhar em altura e tal. Eu falei, legal, o que você vai fazer de serviço? Ela falou, vou limpar a fachada de prédio. Eu falei, desculpa, mas eu não vou fazer o seu treinamento, eu não tenho capacidade técnica para isso, tá? Eu acho que é pouco divulgado, né? Porque ela veio atrás de um curso de NR35. O que a gente fala de NR35? É o básico, do básico, que é trabalho em altura. 2 metros já é trabalho em altura, é um andaime. Então, para você trabalhar no andaime, a gente tem o cinto talabarte, com 2 talabartes. Quando você fala em acesso de corda, é muito pouco divulgado, né? Não sei se eu estou falando... Não, É uma área muito nova ainda, né? Nossa, Ela tá engatinhando ainda aqui no Brasil. Lá fora, sim, ela já vem de tempo. Hoje uma empresa, por exemplo, ela vai exigir a NR35. NR35. Eu como leigo, assim, não sou tão leigo, mas você fala, eu vou exigir uma NR35. Para mim, a NR35 estava englobada no trabalho de vocês, mas não está, de jeito nenhum. Até quando alguma empresa fala assim, viu, cadê o seu certificado de NR35? A gente fala, a gente não precisa do certificado de NR35. Mas como assim? A norma pede. Vocês vão fazer atividade de trabalho em altura? Não, então. A gente é acesso por corda, a gente tá lá no anexo 1, é diferente. Aí você tem que explicar pro cara.
Tem que ser pra mais ele divulgado, entender. né? Só Hoje. que tem gente que ainda bate em cima que precisa do certificado de 35. Mas agora, com essa nova resolução que saiu da normativa, que teve agora, saiu agora dia 3 de junho, e lá no anexo 1, no anexo 1 não, né? 35, agora eu não vou lembrar, o item mais fala que profissionais de acesso por corda não é necessário a certificação de 35 mais. Então não tem mais essa. Isso daí é mais pro trabalhador, o cara que vai mexer no telhado, que vai subir num andame, que vai subir numa escada, que vai subir num poste fazer instalação, que vai subir num telhado de casa colocar painel solar, essas coisas, né? Não é... A gente tá ali bem no canto da história, né? Olhando de cima de uma forma diferente esse tipo de trabalho. Então é... Mas vocês fazem o 35 também, que é uma segurança do trabalho. Sim, hoje o Vocês centro fazem. de treinamento da Start, ele é voltado grande. a profissionalizar o cara dentro da NR35, Legal. da NR33, só que agora a gente atende de uma forma totalmente diferente a NR35. A gente já não atende mais daquele meio genérico que era antes. Você ia lá, fazia um curso de 8 horas com o cara, né, passava algumas coisas ali e pronto, teórico e prático. Agora não, a gente estuda o que a empresa do meu cliente quer, estuda o que ela trabalha, pra gente ele vai utilizar, né? isso, a gente aplicar aquela metodologia que ele vai usar. Porque hoje você tem que, tipo assim, o cara ele trabalha com montagem de telhado, beleza. O que ele usa? Ele usa andame, ele usa PTA, ele usa uma escada para acesso. Então tenho que trabalhar em cima da realidade dele hoje. Estudar o que ele faz para que eu possa fazer um curso mais dinâmico. Não mais aquela coisa genérica que era antes. Tá bem mudado, né? Hoje a Agora, com essa divulgação nova... teria que ser mais divulgado, né? Sim, Porque sim. se a gente vê na internet aquele ancoragem de corda, os caras fazem umas ancoragens totalmente... Principalmente quem trabalha em fachada, cara. Não desmerecendo a atividade do pessoal, mas a gente vê muita coisa errada, muita ancoragem errada. Mas por quê? Por falta de treinamento, instrução? Cara, Tudo. A empresa quer se arriscar, muita não coisa. sabe. Tudo isso também. Você pega o fator humano, né? A pessoa que não quer aprender Ah, tá. a fazer um curso de acesso por corda, não quer aprender mais sobre uma ancoragem, como se faz. Você pega uma empresa que não quer qualificar o profissional, você pega pessoas que, tipo, sem estudo, não tem noção, não consegue fazer um curso e se desempenhar naquilo, né? Porque você vai fazer um acesso por corda hoje, pelo menos um segundo grau aí você tem que ter, porque cai muita normativa técnica, né, nas provas teóricas. Então acaba que meio que dificultando a galera aí. O que peca também um pouco é que, por uma atividade de acesso por corda, que é utilizado cadeirinha, apenas a NR35 já certifica para ele poder fazer isso. Cadeirinha. Então, muitos treinamentos, você está vendo hoje em dia que muitos treinamentos de NR35 online. E ela pede a prática. Como que você vai fazer um NR35 online? Então, com isso, como que você vai treinar alguém a fazer nós ali? Então, o cara acaba olhando, você abre muito precedente, o cara vai lá no YouTube, acha que aquele nó lá vai ser ideal para ele acaba fazendo uma cadeirinha lá. Ele vai apresentar o certificado, a empresa vai olhar lá, NR35, não vai olhar porque a maioria desses prédios não tem controlam, conhecimento, não tem né, esse na conhecimento verdade. para controlar Não tem o essa conhecimento. documentação certinho. E para cobrar isso, é difícil. Quem vai muito cobrar é o síndico. O síndico não é formado em técnico de segurança, ele não tem uma noção ali de coisa. Para ele tem que estar amarrado e o cara vai descer e vai fazer o E serviço. se acontece um acidente no meu prédio, quais são os problemas? Quem que vai arcar com isso? A contratada. A contratada, né? A contratante, né, na verdade. Aqui é Juridicamente é o É, a síndico. contratante. Juridicamente é o síndico. Então é o prédio. O prédio vai ter que praticamente ali Então vai. tem que, né? Prestar atenção, mas ninguém presta, né? Eu Não. costumo dizer o Costuma ver seguinte, custo, né? só Fácil. sofre acidente quem não conhece o risco que está correndo. E assim, 90% das pessoas que trabalham na cadeirinha não sabe o risco que está correndo. Não. Ele é corajoso, né? Ele é Eu corajoso. não tenho coragem de utilizar. Você que tem o Tem conhecimento, necessidade você não também. faria. Cara, a gente já teve muita procura de gente falando, você dá um curso de cadeirinha? Não. Ué, por que vocês não dão um curso de cadeirinha? Cara, a gente já não aprova essa atividade. Então a gente não vai ser, né, Responsável responsável por isso.
Então, É a uma gente já responsabilidade tem... técnica. vai estar o seu nome lá no certificado, né, do cara. Você habilitou ele a fazer aquela atividade, então a gente já não faz. Não é seguro, né? A gente, pela nossa avaliação, não considera uma atividade segura. Por mais que a gente vai ter pessoas criticando, falando que não, sim, é uma atividade segura, porque tem isso, eu tenho trava-quedas, mas em avaliação, se você pegar 90% dos prédios da cidade, não tem ponto de ancoragem laudado, feito conforme a norma, para poder suportar a fixação de uma cadeirinha, de um profissional ali trabalhando. Então já começa aí o erro. Eu já vi, infelizmente, casos da corda tá passando, tá amarrada no... Lata de concreto. Infelizmente, assim, não é assim, às vezes a gente acha que tá sendo forjado, né, uma fake e tal, mas não é. E assim, hoje o conhecimento tá ali disponível, mas a prática, quer dizer, prática por quê? Porque quem nunca sofreu um acidente, e esse acidente não tem duas vezes, né? Não. Em altura não existe. A possibilidade de ser igual elétrica. Elétrica não existe. É a mesma coisa. Elétrica é a mesma coisa. Você não tem a possibilidade de errar a segunda vez, não. Cara, eu quero saber um pouco do seu espaço lá, porque eu dei uma olhada, eu vou até colocar aí nos comentários, na legenda, o espaço do pessoal. Sensacional, hein? Como que foi esse espaço? Eu vi que surgiu assim, ó, do nada. Passei um dia lá na frente, outro dia eu passei e falei, ô louco, já tem um negócio aqui. O que é isso? O que os caras fez? Contratou uma empreiteira. Você nem imagina quem que fez isso. Foi nós dois, mas os meninos que trabalham pra gente. Nossa, foi assim, cara, um mês. Vamos montar o CT? Vamos. Aonde que é? Desculpa. É aqui em Santa Bárbara. Ali na divisa com o americano de Santa Bárbara, ali na Limeira, sabe? Atrás da Limeira. Rua Sidney Schwartz. Isso. Aí, vamos montar o CT. Mas pra gente montar um CT, a gente tem que colocar o que a gente conhece dos outros que a gente já visitou. A gente tentou pegar o de melhor que tinha em cada um para colocar no nosso. Aí, beleza. Quem vai executar esse projeto? Porque se você pegar um serralheiro para fazer isso, você vai fazer do jeito que você colocou num projeto no papel lá, talvez, e no decor também muda muita coisa. Você quer não, acho que não vai dar certo, vamos fazer de outro jeito aqui. Aí a gente entra a experiência, né? Eu, como trabalhei 5 anos de solda, e eu adoro ainda, né, se arriscar na solda, bora, vamos soldar esse negócio, vamos fazer. Então, 30 dias o salão estava já estruturado, né, tudo certinho, e 30 dias a gente colocou toda a estrutura lá dentro. E a gente tentou aproximar o mais próximo das indústrias também, para chegar o mais criar próximo o cenário, né? do cenário mesmo, para o cara ter realidade no curso. Porque hoje em dia você não vê aqui na região um centro de treinamento que é focado nisso, que tem essas estruturas para dar esse tipo de treinamento, né? Então a gente quis trazer essa coisa inovadora mesmo, uma coisa diferente para a cidade que está precisando, que está crescendo. Legal. Isso aí envolve altura e espaço confinado também. Até, né, se olhar lá dentro, tem tudo. A gente tem o espaço confinado nosso, a gente chama de caveirão. Porque ele é preto, né? Uau. E é bem escuro. E quando a gente enche de fumaça, meu amigo, com lanterna, você não enxerga um palmo à frente. A gente testou, né? A gente fez o teste. Fazendo teste. Putz, 5 andares. 5 andares. 5 andares? 5 andares. Putz. É bem muito complexo, legal. que a gente fez tudo para dificultar. Então, você tem que tatear para achar a próxima porta para sair, né, daquele espaço que você tá. Você tem que se virar ali dentro. Aí você vai carregar ainda mais um boneco de 90 quilos lá dentro, para você tirar dentro do espaço confinado. Com maca. Com maca, às vezes, envelope, né, meio corpo, depende de como vai ser a dinâmica do trabalho. A gente fez um negócio para torturar mesmo, né? Assim, torturar em brincadeira, mas é uma realidade. É mais realista possível. Vocês já passaram por uma realidade dessa, de ter que sair, de ter que... Já? Já. Vocês já foram chamados assim? Já. Como que funciona esse... Porque hoje vocês estão falando de treinamentos, né? Que nem você é do exército, imagino. Você é de segurança. Eu já tive casos de alunos que, né,
Em altura, travou e teve que tirar o cara de lá, Cara, de cima, ter que conversar, fazer todo aquele papel de psicólogo para tirar o cara de lá, né? Eu tive alunos. E de espaço confinado, assim, tive uma situação, a gente teve uma situação faz um bom tempo aí, num lugar, a gente, né, ficou até meio restrito de divulgar, que o cara teve um deslocamento do ombro, ficou preso na escada marinheiro, dentro do espaço confinado, e o pessoal, para não ativar o corpo de bombeiros, não gerar um monte de problema aí ligou pra gente, ó, vem aqui tirar, aí corre a gente lá. Legal. Era um tanque? Não, é tipo uma caixa d'água, vamos dizer assim. Entendi. Tá bom. Só que tinha compartimentos, né? Era compartimentado, era uma coisa meio... Hoje a gente fala, né, de espaço confinado, você está falando em altura e espaço confinado ao mesmo tempo, Sim, né? sim. Hoje, para ter uma visão, uma caixa d'água de prédio, por exemplo, você vai fazer uma limpeza lá, além de você tá falando de altura, que deve ter uns 40, 50 metros de altura em alguns casos, não, nem tanto, uns 20, 30, mas... Essa que a gente Eu acho foi que tinha mais ou menos uns 20, uns 60 metros. 60 metros, né? E aí você tem a água e a água tem cloro, a pessoa vai fazer a limpeza, quer dizer, Foi tudo o risco da um pessoa agravante, ficar né? lá dentro, então eu imagino que seja alguma coisa no sentido, né? E o pessoal vai sem equipamento, sem nada pra medir. Na cara e na Ah, coragem, eu vou limpar Nunca aqui, aconteceu água, nada. tranquilo. É só água. E Até é só acontecer, né? água, né? É só água. Então assim, só sofre o acidente quem não conhece o risco que está correndo. Porque se conhecer o risco, ele não vai se colocar em risco. Não vai se colocar É em o risco. que eu sempre falo, a partir do momento que você passou por um curso, que você aprendeu o que você está envolvido naquela atividade, você começa a ponderar o que você vai fazer. Mas ainda falta prática, né? Falta prática. A prática aqui. O fator humano é uma coisa bem complexa. Por isso a gente tenta aproximar ao máximo dentro dos treinamentos da realidade mesmo, para ela ver que, tipo assim, pô, você tem que Não é ter fácil. pelo menos isso, porque quando for real vai ser muito pior. E o risco que você escorre como empresário dessa área? Por exemplo, você está dando um treinamento para uma pessoa que vai para o chão de fábrica e você é o empresário que está dando esse suporte. Não dá um pouquinho de receio? Como que é? Vocês têm parte jurídica, parte coisa? Vocês têm Hoje a gente como tem ser empresário dessa área? A gente tem muito embasamento jurídico. Hoje a gente tem uma advogada, né, por trás da gente, Legal. que sempre dá o apoio. Mas assim, né, eu certifico essa pessoa, só que eu vou certificar ela a partir do momento que eu tenho certeza que ele está apto a fazer essa atividade. Eu não vou certificar um cara que foi lá no meu centro de treinamento e ficou o tempo todo no celular e não ficou prestando atenção, fez a atividade, né, vamos dizer assim, de qualquer jeito. A gente não vai certificar esse cara. Infelizmente, a gente vai comunicar à empresa. Olha, infelizmente, se o colaborador não participou do curso, ele não vai ter certificação. Não vamos assinar por isso. Ser empresário é difícil, né? Ser empresário muito complexo. é complexo, né? Muito E o que complexo. vocês estão achando de empresa ser Bom, a empresário? Start já tem... Quantos anos tem? 6 anos aí, 6. né? Junto eu e o Vitor. Que Tinha um legal. pouquinho atrás que eu vim trabalhando, aí depois entrou o Vitor na sociedade. Aí depois que a gente começou a ir mais para o mercado, assim, eu passei a parar de dar assessoria e entramos para dentro das indústrias, eu vi que ser empresário não é simplesmente abrir um CNPJ e amanhã e depois falar, não, eu sou dono de uma empresa. Não, é uma coisa muito cansativa. Às vezes até eu falo, putz, que saudade quando eu era CLT. Porque CLT eu ia para minha casa às 5 horas da tarde e não tinha mais preocupação. Quem se preocupava eram os donos da empresa lá, se a atividade estava terminada, se o que tinha que fazer amanhã ou depois. Agora não, você leva o trabalho para casa, você dorme com o trabalho, você volta para o trabalho, então assim, é uma coisa bem maçante. Todos nós sofremos com esse... E contratação de pessoas? Você tem funcionários já? A gente tem 4 funcionários. 4 funcionários. Fixos. Fixos. Sim, fora o pessoal que é esporádico, que depende da obra. Depende que da vai, obra. é uma Legal. obra maior, a gente contrata por obra certa, né? Uhum. Aí a gente vai com uma equipe maior, aí a gente faz esse malabarismo ali com o pessoal ali.
Mas é uma... Assim, mão de obra hoje está difícil, Tá né? difícil. Treinada, né? Essa parte em altura não é todo mundo que gosta de fazer. Então né? vocês treinam e fazem um serviço Fazem também. um serviço Que legal. Não é mão na massa também. É difícil quem gosta de altura, né, hoje em dia. Hoje em dia você vai fazer uma entrevista, você falou que a altura, olha, você conseguir alguém que quer é difícil. Vocês não me teriam como funcionário nunca. É bem complicado. Também tem uma outra parte complexa disso, é que a maioria dos alpinistas, né, hoje a gente tem um time legal, pessoas que trabalham com a gente que já faz algum tempo, que são de confiança, né, que esses a gente mantém eles fixos. Mas muitos alpinistas vêm, trabalham só por um mês e depois já arrumam outro serviço que vai pagar um pouco mais e vai embora. Então os caras não são muito fixos a uma empresa, eles são meio flutuantes. Então é muito complicado você segurar um alpinista dentro da sua empresa hoje. São poucos os que ficam fixos. A maioria deles vem, trabalha um mês, pega o dinheiro deles e vai embora. Hoje... É uma realidade, infelizmente. Essa é uma das maiores dificuldades. Hoje a dificuldade de ser empresário é ter funcionário realmente que queira, né? Vestir a camiseta da empresa. Isso é uma coisa muito difícil. Difícil. Muito difícil. Por quê? Você acha que esses funcionários, eles querem, depois que ele teve o conhecimento, por quê? Porque hoje você treina o funcionário, ele está treinado, está tudo legal. Daí ele fala assim, eu posso ser, é a minha empresa, eu sou a minha empresa, ou não, você... Tem um pouco disso, tem um pouco não também, mas o pessoal pensa assim, eu consigo ganhar mais, aí eu vou me aventurar. Só que aí, tipo assim, realmente você pode ganhar mais em outro lugar, só que você tá longe da sua família, longe da sua casa, tipo assim, você consegue você vai pegar uma parada de manutenção, por exemplo, que tem em outro lugar, você recebe muito a mais do que você trabalhando numa empresa normal. Porque tem vários... São os esporádicos. Isso, só acontece Trabalhos de tempo temporários. em tempo. Trabalhos temporários. É de tempo em tempo eles querem produção, então assim, vários turnos rodando, então você vai fazer horário, você vai ganhar, então vira aquela loucura. Então realmente você vai ganhar bem lá, mas você tem esse emprego garantido um mês. Depois você vai ter ele daqui de novo, daqui 6 meses. Então, digamos assim, hoje para você ser empresário, você tem que ser um psicólogo, que nem você falou, tem que ser Você tem que ser um jogo, tem que cara ter que jogo de cintura. Né, examina, vê se aquele cara tá afim mesmo de ficar. Né? Você começa, como qualquer empresa que vai fazer o processo de seleção, ela vai avaliar o certificado não, a carteira de trabalho desse cara. Ver quanto tempo ele ficou em cada empresa, né? Você vê, cara, tem um mês aqui, um mês ali, um mês lá, um mês lá, um mês lá. Você pode ter certeza que esse cara não vai ficar com você 1 ano, 2 anos trabalhando. A não ser que ele goste muito da empresa, né? Mas a maioria das vezes o cara vai fazer isso. Trabalhar um mês, aí de repente saiu, que nem o Vitor falou, tem uma parada lá na Camaçari, na Bahia. Tá pagando, sei lá, mensal de 7 mil, 8 mil reais. O cara vai catar e fala pro seu amigão, conseguiu a vaga lá e tá pagando mais, eu tô indo embora, beleza? E vai embora. Tem Então, vários os caras meus que tem esse problema aí. de achar não funcionário. ficam presos, não ficam Hoje o empresário ele tem que trabalhar no RH, tem que trabalhar em compras, tem que trabalhar em tudo, marketing. né? Marketing tem uns outros aí que ajudam. Não, mas aí você também tem que pensar, né? Você não para, certeza. você tem que Você tem que inovar. Até Inovação. tem um grande amigo nosso aí, que até esses tempos atrás ele teve lá no centro de treinamento, o Kleber. Esse cara é um cara, que eu admiro demais, que ele pensa totalmente fora da caixinha. Ele é um empresário que, cara, se você sentar para conversar com ele, você para e fica ouvindo sem falar um A, porque ele tem uma criatividade muito grande. E, ele até falou pra gente no dia que ele tava no CT, ele falou, gente, sai fora da caixinha, pensa fora da caixinha. Cria coisas que os outros não têm. Então, assim, você tem que ser isso, você tem que parar, pera lá, o que o meu concorrente está oferecendo? A mesma coisa que eu? Não, vamos estudar, vamos fazer algo melhor, diferente do que o concorrente está oferecendo? Então a gente sempre está nessa, sempre inovando. Poderia dizer o seguinte, ele é empresário, mas ele é empreendedor. E aí existe a diferença do empresário para o empreendedor. Sim, tem muita diferença, né? Do empresário para o empreendedor está sempre vendo fora da caixinha, buscando coisas novas. O empresário, tá no sangue, nem todo empresário é empreendedor, né? Não. E acho que isso foi um dos diferenciais da Start, porque
A gente nunca parou. A gente nunca parou assim, estagnou e falou, não, tá bom aqui, vamos ficar aqui. Não, a gente tem curso lá em Blumenau com o Flávio, a gente vai. Tem curso lá no Chile, que a gente tava para ir pro Com fazer, vamos pro Chile, vamos ficar 30 dias lá. Tem curso na Califórnia, na Trend que a gente tá indo. Bora, vamos fazer curso lá na Califórnia. Então assim, a gente busca. Agora dentro do território nacional tá um pouquinho mais complexo da gente achar coisa que a gente acha legal. É claro, tem uns amigos que sempre desenvolvem, a gente vai lá e faz. Mas agora a gente começou a buscar coisa fora, porque a gente quer trazer coisa nova para o mercado nacional. E esses cursos são mais práticos, né? A maioria deles são bem teórico. Não, você tem um pouco de teórica, mas você tem muita prática. Carro-chefe de vocês, qual que é? O carro-chefe nosso é o alpinismo, né? A parte de manutenção e a parte de Pera aí, essa manutenção. Uma empresa faz uma parada geral lá. Aí vocês vão, é isso? Aí qual que é o desenrolar? Porque vocês não são mecânicos. Não, mas a manutenção entra em geral, né? Geral. A gente faz o tipo de pintura, faz a solda, faz uma elétrica, inspeção. Além de ser alpinista, você é o profissional que faz. você o tem que ter um alpinista, curso. ele não é uma profissão, né? O alpinista Não é é? uma... Não, ele é só uma Um método de acesso. Uma certificação Um para método de você acesso. trabalhar Ele é em um método de altura. acesso para Mas realizar o o serviço. alpinista tem alpinista soldador, alpinista eletricista, alpinista mecânico, alpinista inspetor, alpinista de pintor, né? Então tem vários alpinistas que fazem uma função diferente. No caso, vocês treinam tem os e resgatistas. daí você pega o contato desse pessoal e acaba direcionando a mão de obra. Ou não? Mais ou menos. Assim, hoje a equipe nossa, todo mundo faz um pouco de tudo. Ah, legal. Então, assim, tem vezes que a equipe está fazendo pintura numa caixa d'água. Tem mês que a equipe está fazendo remoção de alguma sujeira. Tem mês que a equipe está fazendo manutenção de calha. Telhado. Então, assim, tem uma variação. A gente não fica sempre na mesma coisa. A gente tem um know-how muito grande de atividades que a gente emprega. Que legal. Então, por isso que até o nome, né? Soluções em altura. Porque que envolveu a altura a gente faz. Então, seria Start Soluções em Altura. Lá na fachada tá Soluções em Altura, né? Mas Que o legal. princípio da Start Segurança do Trabalho, porque a intenção era juntar a segurança do trabalho com a atividade. A gente trazer um produto novo no mercado. Hoje você contrata uma empresa que ela é focada em alpinismo, beleza. Uhum. Só que talvez ele não vai trazer a segurança do trabalho junto. Então você fica meio que naquela, né? Pô, tem uma empresa aqui, mas eu vou ter que ficar no pé deles porque eles podem cometer algum erro de segurança. Já a gente não uniu a segurança do trabalho junto com a atividade. Então a gente leva para o cliente um técnico de segurança, um alpinista e a equipe de trabalho. Então o cara já tem um combo, vamos dizer assim, de tudo junto, que às vezes tem caso, né, Vitor, que o técnico de segurança às vezes nem fica fiscalizando a gente, porque ele sabe que tem um técnico na área, que tem 2 técnicos geralmente, que é eu e o Vitor, sempre está acompanhando. As obras, tudo. E sabe que a equipe é muito profissionalizada na parte de segurança, então Legal. não vai ter dor de cabeça. Vocês atendem o Brasil todo, América Latina? América como que tá? América Latina toda. América Latina. A gente Tem vai- planos para expandir? Sim, temos. Tem. Temos aí planos e estamos botando em ordem aí com o pessoal do Equador também, vamos fazer uma parceria com o pessoal. A gente está bastante aí com algumas propostas. Tem alguma coisa saindo na Nova Zelândia, mas ainda tá meio que engatinhando, porque né, sair do Brasil para outro país não é tão simples assim. Outras regras, outras leis, outras né? normativas, outras coisas. Então tudo a gente está se adequando para poder começar a sair um pouquinho. Não como colocar start lá fora, mas prestar serviço. Prestar serviço. Prestar serviço. Ah, E prestar serviço. Quem sabe, né, colocar uma start lá fora. Isso é o nosso... Uma curiosidade, no caso vocês trabalham em externo, muda muito o método de trabalho externo ou não? Tipo assim, procedimento em cordas, os equipamentos... Você fala de um país para o outro? De um país para o Não, outro. a normativa IRATA é padrão. IRATA é Inteiro. padrão mundial.
Muda algumas coisas de cada país, que adotam uma coisa diferente ou outra, mas é pouca coisa. Sim, a grosso modo é igual. O que muda, você não pode dizer isso, aquilo, uma coisinha mais simples assim. Tá. As regras de segurança valem no mundo inteiro, né? Sim. Que nem a gente Até falou. A gente é super- copiado, né? Nossas leis são copiadas, norte-americana, europeia, vem uma boa base de lá. Não, Né? Eles boa englobam na Então, nossa, acaba eles sendo o mesmo englobam padrão, tudo né? aqui. Então, poderíamos dizer assim, que nem fora, dependendo do país, é mais rígido do que aqui dentro. Sim, tem. Mais Mais rígido. Europa. Europa, com questão de certificação, ela é muito mais rígida do que aqui no Brasil. Legal. Porque lá o pessoal segue muito a risca, né? O que a normativa fala. Que ainda você tem uma brechinha ali, outra aqui, os caras sempre dão um jeitinho de escapar, né? Mas lá não, o pessoal segue muitas vezes na risca. É claro que sempre tem alguma coisa que acontece, que nem a gente veio falando, o fator humano é uma coisa muito complicada. Tá, o que você define o diferencial da Start com a do amigo, a do outro amigo, com a concorrência? Existe concorrência? É muito forte a Existe, concorrência na área de vocês? Aqui na nossa região não é tão forte, ainda tá engatinhando ainda aí, ali, as concorrências ali. Mas tem bastante gente que faz, né? A gente é perto de um polo enorme de petróleo, que é a Paulínia, então é onde o acesso por corda é muito bem visto e é muito bem pago, então é onde sim a menina dos olhos aí dos alpinistas, todo mundo almeja aí para trabalhar numa refinaria. Petrobras aí, numa refinaria. Só não pode chover, né? Ameaçou Se chover, você você tem que parar. parar já. Tá, mas eu pesquisei sobre vocês, né? E eu vi que vocês são bem fortes na área de segurança do trabalho, de alpinismo. Qual que é o diferencial de vocês? Bom, o diferencial da Start na questão da prestação de serviço, nossa, é que sempre a gente avalia o nosso cliente antes de começar a trabalhar para ele. A gente vê as necessidades, a gente procura, né, levar para o cliente um conforto, aquilo que ele quer de verdade, de fato, que a gente faça. Então, assim, o diferencial nosso é entender a necessidade do cliente e empregar o que ele quer. Não ficar só indo lá e prestando serviço, aquela coisa tipo meio que manda e eu faço e já, né, acabou ali, eu tô indo embora e pronto, acabou. A gente procura emitir um laudo depois do trabalho, do que foi feito, laudo fotográfico. A gente sempre chega na empresa, né, paramentado, uniforme, capacete, equipamentos de qualidade. Se você for no centro de treinamento da Start, você vai ver que todos os equipamentos são novos. A gente não usa equipamento velho com aluno. E se você pegar os meninos que estão na área hoje também, todo mundo está bem paramentado, com equipamentos novos, equipamentos modernos. E quando chega no cliente, a gente mostra para o cliente, ó, esse é meu equipamento, isso é o que eu vou fazer, é conforme você quer, tá vendo como a gente se comporta ali dentro da área dele de trabalho. Então a gente leva para o cliente assim uma coisa muito forte de meu, eu tô aqui e eu vou fazer esse negócio funcionar para você e você contratou a empresa certa, né? A gente faz com que os meninos se comprometam mesmo em vestir a camisa da empresa que está trabalhando, não só da Start. Eu tive pesquisando, né, na parte de segurança, quando você trabalha em cordas, você tem um certo tipo assim, se você usar umas 2 vezes, você já tem que descartar. Existe isso mesmo? Existe. Ou qualidade? Existe. Existem locais que você vai utilizar, às vezes, a corda uma vez só e vai ter que jogar fora. Dependente do agente químico que você está trabalhando com ela, é um negócio têxtil. Então, uma coisa têxtil, dependendo do químico que está passando por ela, que está tendo contato com ela, você tem que já descartar, porque é uma vida que está nela, né? Você vai se pendurar nessa corda. Então, você vai pagar para ver quanto sua vida vale. É mais fácil você trocar a corda e trabalhar seguro do que você arriscar, não sabendo o quanto de contaminação deu naquela corda. Então, sim, você tem que fazer a substituição da corda. Dependendo do serviço, você tem que usar para cada serviço. E se for um serviço mais tranquilo, sim, você tem que trocar de 6 em 6 meses. Hoje, assim, as cordas que a gente sabe que não teve contaminação química, que é inspecionada, porque
Porque todo equipamento que vai para a área passa por inspeção e quando volta da área também passa por inspeção. Inspeção visual que a gente faz, né? O que tem até a normativa PED lá, que sempre faz inspeção do equipamento da utilização e a cada trimestre, ou trimestral ou semestral, parece que alguma coisa assim. Mas a gente sempre vai para a obra, inspeciona e volta também para a inspeção. Então a gente olha e avalia. Cordas que não teve contato com produto químico, a gente vê que está bonitinha, então a gente vai usar ela 6 meses. Aí dentro desses 6 meses, se a gente vê que foi uma corda que ficou muito no estoque, não saiu, a gente pode prorrogar. Mas muitas das vezes a gente pica essas cordas, joga fora e vem lote novo. Não só corda, como cinto, como fita de ancoragem, tudo que é material têxtil que teve algum problema, sai e entra novo. Hoje o material EPI tem tudo validade, né? E essas validades tem que ser, às vezes você joga um equipamento que você nunca usou. Não sei, eu tive casos. Geralmente a gente fala, né? Tem que ler o manual do fabricante para ver o que ele passa para você. Qual é o tempo de uso que às vezes ele recomenda. Então a gente vai muito ler o que o fabricante faz, mas é isso que o Vitor falou, questão de contato, utilização, produto químico e uma série de outras coisas. Abrasão que a corda pode ter sofrido. É isso que é o diferencial da área de altura. Esse é o diferencial da área de altura. Né? Você pega uma empresa aí, sei lá, qualquer, às vezes o cara tá usando aquela corda faz 5 anos. 5 anos, 2 anos. E a gente, cada 6 meses, joga a corda fora. Pintando com ela 6 meses com a mesma corda. Ele não vai saber. Né? Não, ele não vai saber. Ele não vai saber. Sinto uma corda. Não vai. Eu já teve casos de material. O rapaz estava com cinto, tudo pintado, né? Porque ele mexe com tinta, o técnico de segurança chegou lá e falou, não, isso daqui você não pode usar. Falou, não, mas eu peguei agora, é recente. Só que a tinta, a coisa, e pro funcionário ele não aceita. Não, pra mim tá bom, ele não sabe o risco que ele tá correndo. E até uma... Que entra naquilo que a gente tá uma das coisas que a gente sempre fala para quem quer entrar na área. A gente fala, quem quer entrar na área de alpinismo industrial, a gente sempre fala, prepara o bolso, porque equipamento você vai jogar no lixo a todo 6 meses ou quase todo momento. Pô, mas você vai lá, vai fazer um orçamento pro cara, vai ter contaminação química, você vai fazer uma pintura. Meu amigo, você vai ter que colocar isso no seu orçamento. Mas vai encarecer, seu orçamento vai ser o mais caro. Concorrência. Tá, o que a empresa que está me contratando quer? Preço ou qualidade? Geralmente as multinacionais que a gente trabalha hoje não querem preço, eles querem qualidade. Eles querem que você entre com o equipamento, né, bonitinho, tudo certinho. Se der então, ruim lá, seu orçamento vai encarecer. Muito mais caro, sai né? muito mais caro. Muito mais caro. Mas hoje, se você falar de uma empresa tem um conhecimento. Agora, um condomínio, por exemplo, o síndico não vai ter esse conhecimento. Não tem. Então, muitas vezes, os equipamentos que vocês usam na empresa, quer dizer, o síndico, você não Às tem vezes concorrente. conta isso. Então, não dá para você trabalhar num condomínio com mais a difícil. mesma qualidade. É mais difícil. A gente às vezes conta isso, que a gente joga equipamento fora, o cara fala assim, dá a corda pra mim, dá o cinto pra mim. Pô, vocês vão jogar fora por causa de um pinguinho de tinta? Não, vai pro lixo e ainda a gente faz questão de picar pra que ninguém utilize, pra que ninguém reaproveite. Nem fala, me dá a corda pra mim amarrar o cavalo, fazer alguma coisa. Não, corre-se o risco dela sair fora, de dar um descaminho aí, for pra outra pessoa e acabar usando, então não, é lixo. As tendências aí da área de altura, a área de segurança do trabalho, o que vocês esperam, o que você acha que vai acontecer de diferente, de coisa bacana ou de não bacana também? O que está mudando com esse tempo aí? Porque depois da pandemia mudou muita coisa. E na área de vocês, o que vocês esperam que mudem, vai? Cara, é uma coisa meio complexa porque a gente depende muito de governo. Ah, tá. Você entendeu? Então, às vezes um governo faz de uma forma, aí o outro muda a normativa, e sempre tem uma mudança, você sabe? Sempre tem uma alteração. Hoje, as normas, elas têm muito poder dentro das empresas. Pode ser que amanhã ou depois ela não tenha tanto poder mais, a gente não sabe como isso vai ficar. É claro, hoje vamos dizer assim,
as pessoas que trabalham como técnicos de segurança, engenheiros de segurança, né, fiscais, auditores de Ministério do Trabalho, eles trabalham para que essa norma funcione, né, para que ela tenha força. Mas, assim, a gente não sabe o que pode ser no dia de amanhã. A gente teve uma mudança muito grande quando entrou a pandemia, né, de pessoas que tiveram que se virar e sair da área e fazer de outra forma o trabalho, né, já desanimou bastante. E teve pessoas que, viu a oportunidade de descumprir muitas normas porque não ia ter fiscalização, não ia ter fiscal andando para a rua procurando, né, prédios aí que geralmente acho que é onde dá mais fiscalização, são construções, obras civis, né? Então, assim, o pessoal viu uma oportunidade de fazer alguma coisinha. Aí, de repente, acabou a pandemia, voltou as fiscalizações, voltou a apertar. Aí começa a exigir da gente, não, precisa de documento, PGR, quem entrou, né, tem que ter o PGR, tem que ter tudo aí, mudou bastante, bonitinho. Né? Então, hoje está um pouco mais apertado, a fiscalização está aí, voltou, a gente tem o E-Social, que também ajuda a cobrar muito das empresas, mas a gente fica naquela meio que a deriva, que vai ser amanhã, talvez pode ser que não, amanhã não é obrigado mais fazer acesso por corda, não é obrigado mais ser certificado IRATA, ou a BEND, ou a ANIAC, agora você pode ir lá fazer um curso e pronto, qualquer instituição pode te dar o curso, para facilitar, sei lá, né, o governo é uma coisa meio que instável, não tem estabilidade. O certo era, né, fechar mais, deixar uma coisa mais fechada, não travar de meio que a pessoa não possa trabalhar, mas sim evitar acidentes. É por isso que as normas servem, né? Para fazer e seguir mesmo um protocolo certos, né? Para ninguém pular etapa nenhuma, fazer daquele jeito para não ocorrer acidente. Eu acho assim, na minha opinião, hoje é difícil você, com conhecimento passado, por exemplo, eu tenho conhecimento em trabalho em altura. Você falar, você pode não atuar, não fazer o trabalho em altura com todos os procedimentos que você realmente conhece. Porém, se você tem o conhecimento que aquilo ali vai te trazer segurança para fazer esse trabalho e você não aplicar, você está sendo negligente com a sua própria vida. Sim. Então, eu acho que é meio difícil. Não pode não exigir que você use, mas a partir do momento que você tem o conhecimento, você vai usar. Que é a sua vida que está correndo risco. Eu acho que não seria nem legislação. Seria mais divulgar esse conhecimento, que nem a gente fala hoje, eu trabalho em altura, NR35, beleza. Você faz a 35, você pode subir. Mas a partir do momento que você sabe que você está subindo lá, você pode cair de lá e morrer, você vai adotar todos os procedimentos para você não morrer. Então hoje a segurança, eu acho que não volta mais atrás as exigências. Não tem como. Eu espero que isso nunca aconteça, né? Eu espero que nunca aconteça porque não tem como. É um retrocesso gigantesco. Não tem como. É um retrocesso muito grande se a gente falar assim, não, a partir de amanhã a NR35 não tem mais poder. Né? Mas o retrocesso do caramba. Vocês só criam mais, né? Só criam mais informações. Cara, eu não sei se eu faço um comparativo errado, mas eu acho que a gente culturalmente ainda não tem a capacidade de falar assim, olha, hoje está todo mundo nivelado, todo mundo sabe das suas obrigações e a gente não tem necessidade de uma norma. É uma coisa muito incapaz, impossível, né? Se alguém fizer isso, é um tiro no pé gigantesco, porque você vai abrir precedentes para... Você imagina um mundo sem lei? Não. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Não tem condições. Não, mas a gente teve a gente beirou a isso, né? A gente beirou a isso daí. Quando entrou, né, um pouquinho ali de alguns integrantes novos de governos aí que queriam, as NRs estavam apertando demais eles queriam que desse uma afrouxada, mas graças a Deus ninguém conseguiu fazer isso. Não tem como. E eu acredito também que não tenha, né?
Por exemplo, Sempre o que pode acontecer, por exemplo, é o cara utilizar a corda, mas aí que nem você fala, com o seu conhecimento, você Você deixa de fazer. você deixa de fazer. Recusa o trabalho. Por quê? Porque Beleza. você está correndo risco, né? Sim. Mas eu acho que esse retrocesso A gente, todo mundo, eu acho que todos espero os também, técnicos esperam que que nunca não. aconteça esse É. retrocesso. Você queria ter feito alguma coisa de diferente desde quando vocês começaram? Acho que com certeza, né? Você mudaria O que que alguma você mudaria? coisa? Eu falo, sei lá. Cara, Eu mudaria na minha agência. Da Start eu não mudaria nada. Não mudaria nada, porque tudo que foi planejado foi Do muito jeito bem que a gente executado. começou, a gente Foi. começou, o começo nosso, a gente começou com um cinto, uma corda e cara e Capacete, coragem. cara e coragem, equipamento básico, vamos dizer assim. Básico, ele dava treinamento uma pra conseguir comprar motosserrinha um até, negócio. velho. Putz, cara, a motosserrinha até hoje tá com a gente. Foi bem, Guerreiro, o começo foi guerreiro pra bem, caramba. bem duro, então a gente assim, foi bem pensado desde o começo, Foi. sabe? Foi A Foi gente, batalhado antes de ali. tomar qualquer atitude, a gente sempre parou e avaliou. Nunca tomou atitude já assim de vamos, já pega isso aqui, não. A gente sempre, que nem o sem treinamento, foi uma coisa que a gente namorou por 6 anos para poder ter um sem treinamento. Então, quando foi feito com toda a maestria. Aí tem uma base sólida. Eu não mudaria nada. Eu não sei por parte do Vitor, mas pra mim, Não. da Start, eu não A mudaria gente nada. veio Eu acho planejando bem. Eu acho que a gente foi bem no empreendedorismo. Teve alguma- Foi pegando inovação, coisa que não tinha no mercado e trazendo para a realidade nossa. Vocês sempre fizeram muitos cursos, né? especializamos Sempre muito. se especializaram. Legal. A gente teve muita oportunidade de conhecer pessoas que são já, a gente zoa, né? São dinossauros na área de altura. Então a gente foi pegando experiência com esse pessoal e o pessoal compartilha muita coisa com a gente. Ó, cara, eu tenho dificuldade naquilo, eu fiz isso, não saiu legal. Então a gente tem pessoas que vivenciou e passam essa experiência pra gente não errar, cara. A gente teve essa sorte. É mais fácil aprender com o erro dos outros, né? A gente foi nessa. É, bem Não, mais fácil. mas- Nós também, né? Não Você- vou falar que a gente nunca errou em É. alguma coisa, que todo mundo, quando tá começando, tem os Normal. tropeços da vida, né? Mas nada que abalou muito, assim, né? Que deu aquela chacoalhada e falou, putz, agora a Start acho que não vai aguentar. E uma decisão bem difícil para vocês aí de empreendedorismo, de empresário, dono da Start. Teve alguma coisa que falou, e agora? Pô, se eu tivesse tido esse conhecimento antes... Cara, eu acho que todas as decisões que a gente toma, é claro que a gente tem isso daí, aquele friozinho na barriga. E aí, compensa ou não compensa? Mas vocês são bem pé no chão, né? Somos. Aí, muito bom. Legal. Eu acho que para você ser um empresário e ter uma empresa que funcione, a primeira coisa que você tem que ter e tem que estar dentro de você mesmo enraizado é controlar gasto. Controlar gastos que não são necessários para a empresa. Porque a gente sempre investiu na empresa. A gente nunca pensou, eu vou comprar um carro do ano, vou comprar um celular bom, vou comprar isso que eu estou ganhando dinheiro. Não, a gente sempre pensou, que equipamento Vai precisar. top vai precisar para pôr na empresa. Que equipamento a gente vai Sempre precisar a gente para pensou melhorar nisso. o que a gente está fazendo. Vocês já Melhorar pra escutaram, gente. só por curiosidade, que vocês foram para o exterior para fazer curso. Ô, não tá indo pro exterior, tá aproveitando, tá Não, tá quando a aproveitando gente tem a uma viagem. Vai viagem, viajar, sempre escolher. A gente Tá sempre viajando, você tá viajando. Rapaz, eu tô A trabalhar, gente sofrendo, tem- fazer curso. A gente também é filho de Deus, né? Então a Então gente vai. curte, Claro, tem que aproveita curtir um pouco. conhece os lugares que a Legal. gente vai, mas nada extravagante, sempre ali, economizando o máximo que dá. Vamos fazer uma visita em tal lugar? Vamos. Mas paga alguma coisa muito cara? Não vai pagar nada. Então vamos. Então, até quando a gente vai, geralmente a gente tem amigos nos lugares. Então o pessoal fala, Legal. não, vou te levar para conhecer tal lugar. O pessoal, tipo, leva a gente para tudo quanto é canto e quando a gente volta não gastou nada, né? A gente acaba Legal. economizando, o pessoal gosta de levar a gente. A gente tem muita amizade lá, tanto fora como aqui, que os caras gostam de aproveitar quando a gente tá lá. Então a gente dá, mas é de praxe, né? Saiu, vai, que nem o campeonato de arboricultura do ano passado que a gente foi, no Mato Grosso, pô, lugar lindo,
né, um Campo Grande, pô, Nossa, uma bonito cidade pra caramba, linda. né? Tinha Arborizada. um lugar tinha uns peixes lá, tinha um aquário. Legal. Cara, eu fiquei mamando de vontade, mas eu sabia que eu tinha ido ali pro campeonato e não tinha tempo para aquilo. E também não ia gastar com aquilo. Então a gente foi, fez o campeonato, saímos com a rapaziada, tomar uma cervejinha. Normal, Mas é coisa bem leve. Porque, cara, você começou né, ter uma vida extravagante aí, com conta da empresa, tendência é se afundar. Muito bom. E que conselho você daria para alguém, né, que está começando a sua jornada agora? Você que se formou, né, teve o nosso amigo Alexandre que penou um pouco aí quando se formou em engenheiro. Pessoa que está querendo falar assim, vou sair do CLT, vou trabalhar por conta. Pessoa que se formou, vou trabalhar por conta. E aí, uma pessoa que quer ser independente financeiramente. Eu deixo o Vitor falar, porque a minha resposta é um pouco diferente. Não, a primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que se especializar, tem que estudar muito bem, né? Não só a área que está fazendo, mas ser administrador, ser um empreendedorismo, você tem que entender um pouco de cada coisa para você ainda mais começar aqui, porque começar uma coisa realmente é difícil. Mas só que quando você tem as ferramentas, tem aquele estudo por trás, que é uma ajuda aí que você tem de conhecimento, as coisas as coisas fluem, você entrega o melhor de você, entrega o melhor que você sabe fazer para o seu cliente e entrega coisas inovadoras para a sociedade e para todo mundo que você está ali prestando serviço. Eu acho que é a melhor coisa que a pessoa tem que fazer aí. O meu ponto de vista é diferente. Se você quer ter uma empresa, se você quer ser um empresário, ser dono das suas pernas, esteja disposto a abandonar muita coisa que você tem hoje. Tenha essa disposição. Festa de final de semana, churrasco, viagem, esteja disposto a abandonar isso. Noites de sono, né? Esteja disposto nos 4 primeiros anos da sua empresa, esteja disposto a isso. Porque se você não se comprometer com ela, não vai evoluir. Isso é que nem uma criança. É um recém-nascido que você vai pegar e vai começar a cuidar e ensinar os primeiros passos. É um livro em branco que você tem que escrever a história dele. Então você tem que ter muito comprometimento mesmo. Abandonar a tua vida social para dar o foco naquela empresa. Plantar para depois colher. Senão você não vai ter evolução. Você não vai conseguir, porque não dá para casar empresa e festa e viagem e querer investir em outras coisas. Muito trabalho, pouca mordomia, muito trabalho. Muito trabalho e pouca mordomia. Tem até uma fala do Silvio Santos, né, que ele fala, né? Tem uma empresa, 30% alguma coisa e o restante é suor, né? Suar a camisa. Ele mostrou o paletó, né? Isso, então eu tô aquela mesma história, cara. Esteja disposto a largar o sangue mesmo. Que legal. E pra gente finalizar, o que você falaria aí? Pode dar sua conclusão aí, pode ficar à vontade, tempo livre aí. Bom, só agradecer, né, pela oportunidade de vir aqui e estar falando com vocês. Achei muito interessante da gente poder falar sobre um pouquinho dessa área que é tão nova e que poucas pessoas têm suporte para entender, porque é o que a gente falou no começo. Investir no alpinismo não é fácil, ser um alpinista não é fácil, depende de muitas coisas, de muito trabalho, muito investimento. Para quem tem vontade de entrar na área, né, de se especializar, tem que estar disposto a buscar curso, a entender mais, estudar, ler diversas normativas e tá sempre atualizado, porque essa área ela exige muito de conhecimento e atualização. Se você não fizer isso, cara, não vai, você vai estagnar, você vai parar onde você começou ali. É uma das coisas que eu gosto de deixar bem claro, que tem pessoas que vêm perguntar como é que é entrar na área de segurança do trabalho e na área de alpinismo e investir. Não é igual vender qualquer produto, vender uma tinta, vender
uma máquina, alguma coisa, é muito diferente. Claro, toda área tem sua complexidade, né? Mas essa área nossa é muito mais complexa. Porque ali é um erro, é tua vida que vai embora. Você não pode errar. Aqui você não tem chance para erro. É a mesma coisa com um cara que, né, vai montar num boi aí numa festa de peão. O cara sabe que vai, mas ele não sabe se ele volta. É a mesma coisa que quem está na área. Se você não tomar cuidado, você pode ir, mas você não vai voltar se você burlar o sistema, vamos dizer assim, né? Você tem que cumprir o passo a passo bonitinho. Não pode pegar atalho. Não. Nessa área não existe atalho. É a mesma coisa na parte de elétrica. Eu tive muita oportunidade de conhecer bastante engenheiro. Meu, não existe como você entrar numa subestação com 138 mil kV e chegar perto de um cabo lá que está energizado e esticar a mão e falar, oh, beleza, sair livre. Não tem essa possibilidade. Você tem que estar totalmente paramentado, totalmente preparado para chegar perto daquilo ali. Isso tratando-se de você, né? E quando se trata das outras pessoas que você está respondendo, né? Pior ainda, né? Você botar na cabeça do funcionário, do coisa, porque tem que usar. Porque que ele tem que seguir aquela regra, é muito... Mais ainda, deixar claro que aquilo ali pode causar o risco que ele está correndo, né? Deixar claro o risco que ele está correndo. Você sempre ser bem franco, né? Interessante. Bem realista com o que pode acontecer. E, claro, né? Você tem que se sentir responsável. Se tem alguém que depende de você, depende que você faça a segurança dele, você tem que ser bem realista com o cara, porque ele pode, a qualquer momento, cometer um erro que pode não custar a sua vida, mas a dele. E aí você vai sofrer muito com isso. Ele tem família, né? Tem. Pensar nisso também. E ir lá falar pra família que a pessoa não tá voltando é muito complicado. Uma pessoa que você é responsável, né? É muito complicado. E nessa área nossa aqui a gente vê muita Coisa errada. cara. A gente vê bastante assim, coisa que você fala, putz, como que esse cara tá fazendo isso? Não tem orientação, não tem ninguém para ajudar esse cara. Às vezes até quando a gente vai ajudar, o cara fala, Isso dentro de empresa? Dentro de empresas grandes, aí você pega... Precisa de contratar, né, uma empresa especializada, que se preocupa, né? Porque se der uma meleca, quem vai arcar vai ser o contratante. Isso aí. E o pessoal não fica... a gente precisa... Cara, é bem complicado. Eu acho que as empresas não podem julgar muito a questão pelo lado do dinheiro. Ter desconto, pagar um pouco a menos é bom. Só que começa a meio que a duvidar do porquê que você está pagando muito barato. Começa a analisar o porquê de pagar muito barato. Tem que desconfiar de orçamentos baixos, né? Eu faço isso também. Porque quando tem aquele ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então é bom dar uma avaliada, porque às vezes você vai pagar menos, mas sofrer um acidente dentro do seu site ali de trabalho. Barato sai caro. Sim, vai economizar 3 mil reais lá, vai ter que pagar uma indenização de 500 mil para a família. Um exemplo. E peso na consciência, né? Porque ainda tem a peso na consciência. Hoje o dinheiro não é tanto, mas é a responsabilidade dinheiro dá um jeito, né? Mas já aconteceu da gente tá trabalhando e ocorreu óbito, alguma coisa, e depois a gente fica sabendo o que aconteceu, e quem responde é o responsável da empresa ali, vai responder e vai caindo, né? Vai até chegar na pessoa. Até chegar lá no técnico de vai caindo, vai subindo, né? Aos contrários, porque quando acontece o acidente é que o bicho pega, né? Que nem seguro, a gente nunca quer usar. Eu tenho seguro faz 20 anos, eu nunca usei, nunca quero usar. E graças a Deus, com choque elétrico também é a mesma coisa, porque se eu tomar vai ter seguro. Não vai ter seguro. A gente tem lá no centro de treinamento de seguro para os alunos que vão participar dos treinamentos, a gente tem seguro de vida, né, para nós trabalhar a gente na não empresa.
né? Mas a gente sabe que esse seguro de vida não é um benefício pra gente, não. É pra quem fica. É pra quem vai ficar. Pra quem tá indo, já acabou. Já era. Não vai ter como, né, fazer o uso daquele dinheiro. Principalmente de altura, né? Não tem como. Não, então, a gente se resguarda, sabe, mas, né, não quer utilizar aquilo ali mesmo. E pra quem quer contratar vocês, qual que faz? Entra no site, Instagram. Passa Instagram. Pode entrar no site, que Qual que é vai o ter site? nosso Mais site. fácil achar o site, né? O www.startalpinismoindustrial.com.br. Lá vai ter todas as informações, vai ter acesso ao WhatsApp, que vai ter o nosso time comercial, vai ter os nossos números para emergência também. E só entrar em contato com a gente. Se quiser dar uma olhada no nosso trabalho também no Instagram, tem lá as nossas fotos, tem lá o nosso trabalho que a gente está aplicando, nossos cursos que a gente está realizando. E tá bem legal lá. Também tem o Instagram, né? Só procurar lá Start Segurança do Trabalho, vai achar o Instagram nosso lá, o loginho verdinho. É só entrar lá, tem todo dia, toda semana tá postando coisas de cursos que a gente vai ter, de trabalhos que a gente executou, de equipamentos novos que chegaram no mercado. A gente sempre coloca coisa nova lá. Isso. E também eu queria aproveitar aqui, né, deixar um trabalho que a gente faz, que é social aí com forças públicas, né, o Corpo de Bombeiros. A gente sempre deixa o CT aberto para a utilização dos bombeiros ou de forças públicas como a Defesa Civil que precisa, às vezes, de algum treinamento. De qual cidade? Da região. Da região. Precisou usar o centro de treinamento para fazer um treinamento lá com a corporação, a gente deixa totalmente aberto, só comunica a gente, vou precisar de tal dia, tem como a gente utilizar o CT e os equipamentos, a gente deixa à vontade, que esse é um trabalho que a Start faz, né, de ajudar as forças públicas, de dar, né, suporte também. Até esses dias atrás a gente conversou com o pessoal na prefeitura, né, quando acontece alguma catástrofe de vendavais, né, alguma coisa que derruba árvore aí na cidade, a gente fica à disposição com nossos equipamentos para poder ajudar a liberar as vias aí. Até o pessoal da Prefeitura de Santa Bárbara agradeceu, né, de ter essa disposição. E a gente não cobra nada, a gente vai lá com a equipe e faz a remoção, porque eu acho interessante, a empresa ela não só tem que ver questão de ganhos, né, na cidade, mas também de ajudar um pedacinho de cada coisa dentro da cidade, porque isso agrega bastante para a empresa, né? Você fazer um trabalho, ajudar o pessoal do Corpo de Bombeiro que às vezes precisa de um espaço para treinar ali, não tem. Então a gente deixa em aberto lá, quiserem só pegar lá no WhatsApp lá e chamar lá, falar, pessoal, vi lá e eu quero levar o pessoal da corporação a treinar, fique à vontade lá, a gente abre espaço. É um trabalho que a gente tem prazer de fazer. Isso aí. Muito bom. Eu agradeço. Maravilha. Pessoal aí. Muito obrigado. E é isso. Muito obrigado Muito pelo obrigado, convite. Léo, Muito pelo obrigado. Até a próxima. Esperamos, né, até ter colaborado bastante aí para o pessoal que está querendo empreender, né? E tiver dúvida, a gente tá aí para falar sobre o empreendedorismo nosso. É isso aí. Maravilha. Valeu, obrigado. Muito obrigado. 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 Valeu, tchau, tchau.